Bom, o conflito com o Irã, claro, é a mãe, o pai, a irmã, o irmão e o tio de todos os desastres. Que desastre! O interessante desse conflito, por mais terrível que seja, é o quão previsível ele foi. O interessante, a dinâmica aqui, é que não precisava nem ser perito, era quase leigo. Os observadores olhavam e diziam, olha, isso não parece uma jogada muito boa. E, claro, os neoconservadores foram os de sempre. O pessoal da política externa, sabe, fazia a mágica de sempre. Temos de fazer isso. Tipo, mudança de regime. E European Union nem tenho certeza de que eles até definam o que é mudança de regime. Acho que só significa caos no Irã. Mas, enfim, mudança de regime. Nós atacamos o Irã com o que chamaram de campanha de bombardeio, mas não era realmente uma campanha de bombardeio. Na verdade, foi só lançar mísseis de longo alcance, o que eles chamavam de bombardeio. Porque quando falamos em bombardeio, soa como isto, que temos, sabe, sempre dizemos que temos superioridade aérea. Certo? O que isso significa? É uma narrativa. É uma narrativa que diz que a tecnologia do Império dos Estados Unidos é dominante entre eles. Povo do terceiro mundo que anda de sandálias, sabe, eles sempre usam sandálias. Certo? E sempre perdemos para gente de sandálias. Mas, enfim, European Union vejo assim. Se European Union fosse russo e chinês, European Union mandaria sandálias. Porque os Estados Unidos aparentemente não conseguem derrotar ninguém que United States sandália. Mas, de qualquer forma, e nós tipo sim, estamos derrotando todos, tem que ser sandálias K-47. E nós somos intelectualmente e culturalmente superiores a esse povo inferior. E vamos derrotá-los facilmente. Algo tipo um lunático num filme de comédia ruim com um cientista maluco, sabe? E é daí que partimos. E no fim acabamos perdendo. Então, a gente bombardeia até não poder mais. O que na prática significa que disparamos mísseis de um local seguro fora do espaço aéreo deles, onde eles não podem nos derrubar. Não faço muita ideia. Atiramos alguns mísseis em locais específicos deste país gigantesco, do tamanho da Europa Ocidental. E alguma coisa acontece. European Union não sei muito o que é, mas sei o que vem depois. O governo cai. O que, claro, nunca acontece, mas ok. E esse era o plano. Ou, esse era o esquema. Esse era o sonho. Essa era a narrativa. Porque isso não é um plano. Quando envolve mágica, sabe, tipo quando, depois do assassinato de Charlie Kirk, um médico apareceu e disse, adivinhem, foi um milagre. Ele foi baleado no pescoço por um projétil calibre .30-0 E essas balas calibre .30-0 acertaram a nuca dele, que era dura como aço. E então, de alguma forma, pararam bem abaixo da pele. Tipo, uau. Então a narrativa oficial nos exige acreditar em um milagre. European Union meio que não sou muito chegado em milagres. Quer dizer, não sei, me chama de cético. Mas se o Departamento Federal de Investigação apresenta uma versão que exige crer num milagre, European Union provavelmente não vou engolir essa versão. Mesmo que não seja preciso acreditar num milagre, European Union ainda não vou acreditar nessa história. Mas, de qualquer forma, esta envolve meio que um milagre porque, primeiro, vamos bombardeá-los. Segundo, realmente não sabemos o que vai acontecer. Acho que isso é provavelmente a definição de milagre. Você vai chegar a algum lugar e sabe que vai chegar, mas não faz ideia de como isso vai acontecer. Você está a rezar por um milagre, certo? E esta foi outra história baseada em milagres. Vamos fazer isto, algo vai acontecer. Não temos muita certeza. Então o milagre que queremos, o resultado que esperamos, vamos alcançar. Isso soa bem. É uma narrativa bonita. Aqui está o problema. Nunca houve hipótese disso acontecer. Você acha que um país que existe há milhares de anos vai ceder só porque lhes atiram alguns mísseis Tomahawk? O que vocês fizeram na prática foi o que nós sempre fazemos. Vocês conseguiram matar os líderes mais moderados e eles foram substituídos por outros mais jovens. Nós usamos a expressão linha dura.
Havia quem argumentasse que os líderes seniores ainda mantinham alguma esperança na diplomacia, que os líderes seniores ainda tinham alguma iniciativa diplomática na cabeça e achavam que podiam fazer um acordo com os neoconservadores. Podem, não sei, Deus nos livre, manter a palavra. Não sei se o fizeram ou não, mas as pessoas veem as coisas dessa forma. Os líderes mais jovens diriam algo como: tens de estar a brincar. Essas pessoas nos mentiram, negociaram conosco, atacaram-nos enquanto negociavam, atacaram-nos antes de negociarem, atacaram-nos depois de negociarem. Não importa o que façam, atacam. E sim, provavelmente já não vamos acreditar nisso. Portanto, o termo que usamos é linha dura. Esse é um termo que você pode usar, ou pode usar outros termos. Não importa como os chames. De novo, temos de nos afastar dessa narrativa. Acredito que os líderes seniores foram mortos e foram substituídos por líderes mais jovens que são bastante competentes. Quero dizer, é a ideia, sabes, do treinador mágico. Por exemplo, você tem uma equipa desportiva e a sua equipa é péssima. A gestão é péssima. Os jogadores não jogam bem. E você pensa que, de alguma forma, se contratar um novo treinador, tudo vai mudar. Se não houver bases, nada muda. Com um novo treinador pode até piorar. A ideia de que tudo o que tínhamos de fazer era mudar a liderança. E não só não surgiriam novos líderes, como toda a casa de cartas desabaria. Bem, digamos que, como era bastante óbvio, isso não aconteceu. E vemos-nos sem um plano. É por isso que andamos a correr em círculos. E se assistes ao meu programa, já me ouviste dizer isto muitas vezes. Como diz a citação do filme Tremors, quando o tipo tenta o seu plano e depois, já sabes, os monstros continuam atrás dele. E quando eles arrancam, preparam-se. Um deles olha para ele. Ele pergunta: o que fazemos? Ele diz: qual é o plano? E o cara responde: corre. E eles saem correndo. E ele o olha. Ele diz: correr não é um plano. Correr é o que você faz quando um plano não funciona. É aí que nós estamos. Não é que tenhamos um plano. O que estamos fazendo é o que se faz quando um plano fracassa. Vamos rever as últimas coisas que ouvi e ver se você consegue entender alguma. Porque European Union com certeza não consigo. Mas vamos lá. Aparentemente o que estamos ouvindo agora são algumas coisas. Deixe-me... desculpe. Então o que os iranianos estão dizendo? Vamos ver o que os iranianos estão dizendo. O que os iranianos estão reportando é que aparentemente eles afirmam isto agora. Só que lembre-se de uma coisa. Vou dizer isto sobre essa alegação deles. Não sei se é verdade ou mentira, mas posso dizer que isso se alinha com as notícias que temos recebido até hoje. Até hoje. Deixe-me explicar isso para vocês. Vocês provavelmente já sabem. Então, o que nos disseram a semana toda é que a administração Trump está enviando vários milhares. Ouvi números como 2.000, 7.000, 10.000 e até mais, até 50.000, desculpem, esses números todos. Que a administração Trump está mandando algo entre 2.000 e 50.000, provavelmente mais perto de 2.000, fuzileiros navais, forças especiais e unidades para reforçar uma força pequena, esse tipo de coisa. E eles vão tomar nossa ilha, que se escreve Car, mas, é claro, do mesmo jeito, Kherson se pronuncia Kherson. Vou supor que é isso, e European Union, não sei como pronunciar aquilo. Acho que é um H com K, ou algo assim. Enfim, a boa e velha Ilha Arga. Por que não ficamos com essa? Sou americano. Vamos agir como tal. Deixe-me falar como um americano. Ilha Harg. Então, nos dizem que vão tomar a Ilha Harg, mas aí nos falam que há outras ilhas e talvez expulsem os iranianos. E, em vez de tomar Harg, vão tomar, não sei, a Ilha Smarag. European Union, não sei o nome dessas ilhas. Mas então ouvimos vários especialistas dizerem: sim, e isso não é bem um plano. Quero dizer, sejamos sinceros, você meio que está anunciando o que vai fazer. Número 2. Como diabos eles vão chegar lá? Eles não podem ir de navio. Não podem ir de avião. Não conseguem ir de jeito nenhum. Por último, mas não menos importante, tome cuidado com o que você pede. Você pode acabar recebendo. Porque se os iranianos disserem: sabe de uma coisa, vamos deixar aquela Ilha Harg, ou seja lá qual for, e eles ficam lá de bobeira, dizendo: entrem na teia. Entre na minha toca, disse a aranha à mosca. E eles dizem: ok, os fuzileiros navais foram bem-sucedidos. Eles desembarcaram, montaram as bases deles.
Certo, estão naquela ilha, seja lá qual for. Todos voando em helicópteros Chinook, com um contingente de vários milhares de fuzileiros navais, forças especiais, o que for. E os iranianos dizem, agora que eles estão lá, vamos pressioná-los dia e noite com artilharia, vamos atacá-los sem parar até acabarem com eles, vamos fazer reféns ou prisioneiros de guerra, o que for. Vocês vão levá-los até lá e eles vão tirar proveito de estarem isolados. Muita gente falou sobre todas essas possibilidades, nenhuma era boa, principalmente os especialistas. Nenhuma soava bem. E European Union não sou especialista. European Union analisei a situação. Pensei, não vejo como isso possa dar certo. Agora os iranianos estão relatando. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica anunciou o ataque a 6 embarcações táticas operadas pelos militares dos Estados Unidos, que eles chamaram de terroristas, nas águas do Golfo Pérsico, resultando em um grande número de mortos entre as forças americanas. Ou seja, eles dizem que eram embarcações táticas. Dando continuidade à Itentes Quartara Onda, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter realizado uma operação híbrida contra terroristas dos Estados Unidos e de Israel destacados no porto de Al-Sayouk, assim como na costa, e no porto de Dubai, atingindo tropas americanas. Tropas americanas e seu material tático, disse precisamente o Departamento de Relações Públicas do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Informou que 6 embarcações de desembarque dos Estados Unidos foram atingidas em uma operação realizada com mísseis balísticos produzidos internamente, como os mísseis de cruzeiro Cotter 380. Segundo relatórios de campo, 3 das embarcações de combate afundaram após os ataques, enquanto o restante está em chamas. Enquanto isso, drones kamikaze foram usados para atacar os locais de concentração do pessoal da unidade de drones dos Estados Unidos na costa. E em um dos hotéis em Dubai, durante a operação, um grande número de americanos foi morto e embarcações táticas foram afundadas. É o que eles dizem. Agora, algumas coisas, European Union não sei o que realmente aconteceu. Não posso dizer se é certo ou errado, bom ou ruim. Espero que nenhum americano tenha perdido a vida. Tomara. Tchau. Sabe, European Union, espero que ninguém tenha perdido a vida. European Union, não gosto de guerra. Sou contra a guerra e espero que não haja americanos. Nem pessoas dos Emirados, nenhum iraniano. Ninguém tenha perdido a vida. Essa é a minha posição por enquanto. Para avaliar essa perspectiva, o que temos? Primeiro, os Estados Unidos alegaram, quero dizer, houve relatos credíveis. Muitos de nós achamos que era um blefe, certo? Muitos acharam que era falso, mas houve relatos credíveis de que os Estados Unidos pretendiam exatamente uma operação assim, algum tipo de desembarque anfíbio, um ataque a uma ilha usando tropas. European Union, numa das minhas entrevistas anteriores, para European Union e ZOS, Num dos vídeos desta semana disse, não sou nenhum gênio, mas é óbvio. Espera aí, o problema é que a guerra mudou. E o que vimos? European Union, faço muitos programas com o André Martyanov e aprendi muito com ele. Para ser franco, ele é uma cabeça militar com um histórico importante em operações estratégicas militares, e ele obtém muitas informações a partir da operação militar especial na Ucrânia, e uma das coisas que ele disse várias vezes é que você não pode simplesmente agrupar as forças, como se costumava fazer. Se você vai atacar um ponto X, aquela colina, aquele porto, aquela ilha, o que se fazia era juntar todas as forças, tanques, equipamentos, todo mundo no mesmo local e preparar o assalto num ponto de concentração, e então lançavam o ataque. Você reúne todas essas forças, traz o equipamento, tudo, e então, bum, partem rumo ao ataque, certo? Colunas de tanques, seja o que for. E o que o André disse. Primeiro problema, vocês vão ser detectados por inteligência, vigilância e reconhecimento baseados no espaço, certo? Então você já avisou que vai fazer isso. Vamos atacar uma das ilhas. Então eles pensam, certo, vamos vigiar essa área. Eles iam atacar juntos aqui, aqui e aqui. E o que acontece? Além disso, o que está acontecendo? Eles estão procurando emissões, eles estão procurando eles podem ou não ser capazes de decodificar o que você está dizendo, mas eles conseguem ver que muitos sinais estão saindo. Então eles olham e veem muitos sinais de rádio, todos os tipos de emissões vindo de uma área reunindo-se. Aí eles têm uma área onde há todo tipo de sinal sendo emitido. Algo está acontecendo lá. Eles acionam os satélites que enxergam através das nuvens e de tudo, e veem, olha só, temos uma área enorme de coisas acontecendo e assim, parece que é por aqui que atacariam, e se atacassem, partiriam daqui. Então,
Em vez de atacá-los imediatamente, você espera até que juntem um contingente enorme, as forças reunidas. Certo? E é isso que o iraniano disse. Você reúne um contingente enorme de forças. Talvez até deixá-los embarcar, porque parecia que estavam em algum tipo de navio de desembarque, não é? Então, aparentemente, havia embarcações de desembarque. Você os coloca lá e pensam, ok, vão fazer um desembarque anfíbio. Sem problema. Vamos esperar. Mas é isso que você faria se fosse o inimigo, certo? Você esperaria por isso se tivesse detectado. Eles colocam esses caras nas embarcações de desembarque e partem. Ou talvez eles ainda não tenham partido. Talvez ainda estejam no cais. Não sei. Talvez você espere até saírem do cais. Aí você os ataca. Agora você tem gente nos navios. Você ataca os navios. Para onde eles vão correr? Mísseis e drones estão chegando. Você também tem a área onde estão se reunindo e talvez alguns em hotéis planejando o ataque, dormindo e esperando sair. A questão é, você tem um grande contingente do adversário em uma área só, uma oportunidade de atacar. E é exatamente disso que o Andrei Marchanov falou. Você não pode mais fazer isso, porque, quando reúne um grande grupo, o inimigo vai detectá-lo. E, como ele diz, você será detectado. O Andrei Marchanov sempre diz isso. Você será detectado. Você será alvo. Você será aniquilado no cenário militar atual. É por isso que, quando as pessoas falam em Terceira Guerra Mundial, você não pode fazê-la como antigamente. Não tem como simplesmente dizer, vou reunir 100 mil soldados e marchar para tal lugar. Você reúne 10 mil soldados. Veja, com fogo de longo alcance. Se você disser, vamos atacar a Rússia e vamos levar todos esses soldados a um porto em tal lugar, os russos vão atacar esse porto. Eles vão transformar esse porto em pó. Vão vaporizá-lo. Você não vai trazer ninguém. O que eles podem fazer é esperar você carregar o porto com material. Você pensa, nossa, estamos trazendo muitos carregamentos de navio de tanques, veículos blindados de transporte de pessoal, tropas, de tudo. Eles podem esperar você encher o porto para que tudo o que precisa para atacar esteja lá. Colocar tudo num só lugar. E agora que foi detectado, qual é o próximo passo? Será alvo. E, por último, será aniquilado. Eles só querem que você reúna tudo num lugar para depois destruírem. Como é que você vai lutar uma guerra tradicional, à moda da Segunda Guerra Mundial, com a quantidade, a precisão e o poder das armas de longo alcance de hoje? Se você dissesse, vamos usar um navio de cruzeiro, como antigamente, e esse navio de cruzeiro levaria, digamos, 10 mil soldados. Vamos embarcar 10 navios de cruzeiro com 10 mil soldados cada. E eles vão cruzar o Atlântico e vão desembarcar, digamos, em algum lugar da Europa. E então vão desembarcar na Europa. E quando desembarcarem na Europa, vão marchar até as linhas russas e enfrentá-los, ou algo assim. Certo? Esses navios vão sair do porto. Eles vão chegar ao meio do Atlântico. E se fosse a Rússia, os russos veriam aquilo como uma ameaça. Eles têm submarinos espalhados por todo o Atlântico que disparariam mísseis hipersônicos. Não temos uma defesa aérea capaz de proteger esses navios. E afundariam todos eles. Eles deixariam chegar até a metade, onde você fica preso, como diz o ditado, entre dois amores. No meio do caminho entre os Estados Unidos e a costa europeia. Ok, é um bom lugar para você estar. E ao chegar na metade, afundariam todos eles. Você nunca conseguiria levar esses 100 mil soldados até lá e eles não os atingiriam com um único ataque. Veja, esses submarinos têm mísseis hipersônicos com alcance entre 1.700 e 2.500 quilômetros. E eles não são blindados. Como é que se chama mesmo? Estavam usando navios de cruzeiro. É nisso que você tem que carregar tudo isso. Como é que você vai levar lulos para lá? Não temos aviões suficientes para levar lulos de um lado para o outro. A ideia de que uma terceira guerra mundial ao estilo tradicional possa acontecer está errada. Não poderia acontecer desse jeito. Além disso, a ideia de que, no caso do Irã, você poderia fazer algum tipo de desembarque anfíbio. Se o que os iranianos dizem for verdade, isso é inevitável. Você ouviu esse som, Sr. Anderson? Esse é o som da inevitabilidade. Esse é o som da sua morte, Sr. Anderson. Isso é coisa de Matrix.
certo? O agente. É isso. Esse é o som. Se os Estados Unidos fossem estúpidos o bastante para sacrificar seus soldados, levando contos ao campo de batalha moderno, com armamento de longo alcance, com inteligência, vigilância e reconhecimento baseados no espaço, e colocá-los em uma espécie de embarcação de desembarque da Segunda Guerra Mundial. Certo, pessoal? Entrem nos botes de desembarque. É hora de Iwo Jima. Vamos atravessar o canal até a praia e tomar. Você sabia que isso não vai acontecer? Esse nasce estuma. Isso nunca vai sair da costa. Se sair, está acabado. Então, se essa decisão foi tomada, e aqueles caras morreram sim, alguém precisa ir para a cadeia por isso. Esse nível de estupidez é criminoso. Quer dizer, é isso. Você está levando soldados para uma situação suicida em que eles nem têm chance de sobreviver. Pega uma bandeira branca, cara. Se for assim tão ruim, pega uma bandeira branca. Se for assim tão ruim, diga, certo, vocês tentem outra coisa. European Union, não sei de nada. O que você não faz é dizer, é isso que European Union vou fazer. Tem 1000 homens alinhados do outro lado daquela SEB. Todos eles, cada um, tem metralhadoras calibre 50 carregadas, até o talo com munição. E aí vem é o que European Union vou fazer. Vou dar a vocês uma faquinha de manteiga. E esse campo tem 300 jardas de comprimento. E European Union, quero que vocês peguem essa faquinha de manteiga. Quero que atravessem correndo as 300 jardas e enfrentem 1000 metralhadoras. E European Union, quero que vocês eliminem todos eles sozinhos. Vocês não vão dar um passo sequer. Na verdade, vão mandar um cara, só um, e nem vão precisar de metralhadora. Ele só vai sacar o AC dele, bem entre as malditas luzes de navegação. Põe. Acabou. É isso. A ameaça neutralizada. Isso nem é ameaça de jeito nenhum. Se você tiver uma faquinha de manteiga, eles nem vão disparar. Alguns caras se levantam, pegam um porrete e te acertam na cabeça, depois te nocauteiam com as próprias mãos. O que é que você vai fazer? É absurdo. E se de fato o governo dos Estados Unidos foi insensível e negligente o bastante para jogar seus soldados em uma posição suicida, pessoas deveriam ir para a cadeia. E se eles forem tão sem noção, eles têm que ser retirados do cargo, porque é hora de dizer, temos de resolver isso diplomaticamente. Não há solução militar. Quando fica óbvio que não há solução militar, você para de procurar uma solução militar. Sabe, esse tal de Higgs, ou seja lá, qual for o nome dele, Pete Higgs, disse, olha, você está fazendo supino, você está fazendo flexões, você está correndo por aí. Vamos fazer a morte chover do céu. Soa como um bêbado num bar, vou te quebrar. Vocês parecem esse idiota numa sexta à noite, cercado por grandões que ele quer impressionar. Aí ele faz, olha minhas flexões e vocês caem na dele e começam a rezar. Porque isso é praticamente tudo que nos resta agora. Vamos torcer. Esperança não é um plano. A esperança é como correr. Esperança é o que você faz quando um plano não funciona, certo? Que os iranianos estão só fazendo relações públicas, certo? Isto é meio que a versão deles de... Como é que se chama? Que isto é meio que a versão deles do mais recente filme da Lego, certo? Caso vocês estejam ouvindo algo ao fundo, European Union, estou em um país muçulmano, são 12h30, e há o chamado para a oração, a mesquita lá fora. Mas, de qualquer forma, então, só nos resta a esperança, realmente não temos muito mais. Mas European Union temo. Isso. Que há pelo menos alguma coisa. Deixe-me corrigir. Olha, ou é sim ou é não. O velho ditado é como estar um pouco grávida. Não existe meio grávida. Ou uma coisa ou outra está certa. Os iranianos inventaram isso do nada e não atacaram um bando de soldados que se preparavam para um assalto anfíbio em alguma ilha, sei lá. European Union, não sei o nome dessas ilhas, mas seja lá qual for, provavelmente vou ter dificuldade para pronunciar direito.
Ou não aconteceu nada e eles estão inventando tudo do nada. Ou é verdade. E os tomadores de decisão da administração Trump, imagino, já ouvimos tudo isso. Eles são guerreiros de Deus. Cara, só um milagre faria esse plano funcionar. Então, ou os iranianos inventaram, ou enviaram um monte de jovens para a morte. Se a European Union tivesse que apostar, e já disse isso várias vezes sobre esse conflito, quando há esse tipo de contradição de narrativas, para ser franco, European Union tem mais tendência a acreditar nos iranianos. Posso estar errado. European Union não sei. E olha, você não precisa. Você pode dizer, Ben Garland, European Union tem mais tendência a acreditar nos Estados Unidos. Tudo bem? Sabe o que quero dizer? Não quero dizer que estou certo só porque tenho mais tendência a acreditar nos iranianos. Estou dizendo que, pelo fato de que os Estados Unidos e o Ocidente meio que vivem de narrativas, nós inventamos muita coisa. E a European Union vem ouvindo o Trump dia e noite. E ele tem inventado muitas besteiras recentemente que não são plausíveis. Acho que os iranianos estão dizendo a verdade. Estou inclinado a acreditar neles. Que tal adotarmos 5149, tipo, sabe, num caso legal em que num processo criminal, para condenar, tem de ser além de uma dúvida razoável. E em alguns estados está até escrito, além de uma dúvida razoável, para certeza moral. Num processo criminal é diferente, mas num caso civil é 51-49, preponderância das provas a favor do autor. 51-49 é mais provável que tenha acontecido do que não. É mais provável que, segundo a regra 51-49, o relato do autor seja verdadeiro do que o do réu. Vou ficar com 60-40. Vou ficar com 60% de chance de que o que os iranianos nos contam seja verdade, contra 40% de que os Estados Unidos... Bem, eles não disseram nada, o que é meio assustador neste ponto. Então, não sabemos. De novo, isso poderia ser um momento determinante, se for verdade. Os iranianos já alegaram no passado que atacaram formações dos Estados Unidos em certa escala. Eles também disseram que os Estados Unidos lançaram um ataque em algum local no Irã e que muitos cidadãos dos Estados Unidos foram mortos. European Union, não sei. E European Union, digo mais uma coisa sobre isso. Normalmente, European Union diria que os iranianos estão dizendo a verdade não importa o quê. Eles são muçulmanos e acreditam em dizer a verdade, ou algo do tipo. Certo. Não European Union. Mas você poderia defender essa posição. Mas, eles têm divulgado esses vídeos. Como é que se chamam? Vídeos estilo Lego. E ao assistir a esses vídeos estilo Lego, cheguei à conclusão de que eles são bem bons em relações públicas. Eles são muito bons em relações públicas. As declarações deles, inclusive as dos porta-vozes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, usam humor. Eles usam ironia e sarcasmo, certo? Estão usando as relações públicas de forma bastante forte. O departamento de relações públicas deles é muito forte. Quero dizer, eles têm alguns recursos. Um vídeo de Lego que eles divulgaram, um videoclipe atacando Donald Trump. E é hip-hop. É uma música de hip-hop bem boa. Quero dizer, independentemente das letras, a batida de fundo é boa. Não sou muito fã do hip-hop moderno. Sabe, European Union ouvia hip-hop quando era jovem, mas era outro tipo de coisa. Era um tipo mais poético, né? Sabe, falar das dificuldades da vida na periferia era algo até divertido. Agora, European Union não sei que porcaria é essa, mas essa foi uma música bem sólida. Não sei se foi feita por inteligência artificial, provavelmente foi, mas era sólida, engraçada e impactante. Então o departamento de relações públicas deles é forte. Está na cara. Então é possível que estejamos vendo aqui uma operação de relações públicas. Se for, é uma boa operação,
Mas por ora, vou na linha de que acho que eles realmente fizeram isso. Acho que eles realmente atingiram uma formação dos Estados Unidos. Se for assim, então, tragédia. E quando isso vier à tona, alguém será responsabilizado, porque ou sabia ou devia saber. Certo? O que mais? Os outros. Os bons e velhos outros. Vamos falar sobre os outros. Os Ansarallah, certo? Aparentemente entraram no conflito. Pelo que European Union entendi, vou tentar puxar algo enquanto estou aqui. Pelo que vi por último, os outros declararam estar prontos para intervenção militar direta, a menos que os Estados Unidos e Israel cessem a agressão. Mas foi isso que vi por último. Deixe European Union ver se encontro mais agora. Que os outros haviam disparado alguns mísseis contra Israel. Eles tinham sido vistos recentemente. Estavam prontos para agir. Aí está, Houthis. Alguém fez isso. É exatamente assim que uma guerra regional se transforma em algo muito maior. Um grupo entra, depois outro, e de repente não são mais só os Estados Unidos, Israel e Irã, com os outros agora intervindo e já lançando ataques. Isso claramente está escalando rápido e fica cada vez mais difícil conter. Neste ponto, parece que todo mundo está escolhendo lados em vez de tentar frear a situação, e isso é o que torna tudo realmente perigoso. Grok diz que os ataques de mísseis dos Houthis marcam a entrada completa deles no conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, após o Hezbollah e milícias iraquianas terem entrado semanas atrás. Os próximos passos provavelmente envolvem maior coordenação entre os grupos proxy ainda alinhados, elementos sírios ou milícias do Golfo, mirando navios ou bases conforme o padrão de atos de resistência. Também estou vendo que os Houthis do Iêmen entraram oficialmente na guerra ao lado do Irã. O Estreito de Bab el-Mandeb está em risco, assim como o Estreito de Hormuz, o que poderia ter consequências catastróficas. Uma das coisas que também vejo é os Houthis do Iêmen entrarem oficialmente na guerra. Vamos ver. O porta-voz militar deles afirmou que suas operações apoiam o Irã e a resistência na Palestina, no Líbano e no Iraque. Continuarão até que os objetivos declarados sejam alcançados e que a agressão contra esses frontes cesse completamente, segundo seus últimos anúncios e avisos anteriores. Certo. Ou seja, eles têm capacidade para lançar mísseis e drones. Sim. É só mais uma frente que faz algumas coisas e... qual é a palavra? A capacidade deles de impor perigo a Israel. Pelo que vimos antes, eles conseguem atingir com alguns mísseis, apenas mísseis e drones vindos de outra região. Algo que European Union diria que também vai esgotar os recursos de Israel e dos Estados Unidos. Qual é a palavra que procuro? Sistemas de defesa aérea, capacidades de defesa aérea. European Union também diria que o fato de eles estarem na guerra, sabe, é um problema. Então, o fato de estarem atingindo bases e, sabe, suas capacidades militares é preocupante. Eles podem atingir bases dos Estados Unidos em Israel com mísseis. Não é, sabe, um número enorme de mísseis e drones até agora, com base no que já vimos que eles podem lançar. Não é uma quantidade astronômica. Não é algo que vá virar a guerra de um lado para o outro, mas eles podem acertar alvos e causar problemas. E, olha, se vêm mísseis do Irã, mísseis e drones do Irã, talvez do Iraque, mísseis e drones vindo de Israel, Líbano, Hezbollah e agora também do Iêmen. Olha, isso só se acumula. A vida não está melhorando para o povo de Israel. Comecemos por aí. E agora se disserem, bem, vamos atacar o Iêmen. Bem, agora você desviou mais das suas capacidades ofensivas e existe potencial de perder aviões ou o que for. E isso significa mais mísseis que você terá que lançar em outro lugar. E eles não vão recuar, porque essa não é a postura dos Houthis. Assim, há duas opções. Coisas a considerar em relação aos Houthis. Uma delas é a capacidade de ataques ofensivos contra os Estados Unidos e seus aliados, que é limitada, eficaz, mas limitada, não algo que vá mudar o curso da guerra.
Mas da mesma forma que o poder militar do Irã E multiplicado exponencialmente pela capacidade de controlar os estreitos, pela habilidade de afetar dramaticamente o comércio internacional, e isso, neste ponto, os torna muito mais poderosos do que os Estados Unidos. Porque podem controlar o Estreito de Hormuz. A localização geográfica do Iêmen dá-lhes capacidade de controlar ou afetar dramaticamente o Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho. Muito petróleo e mercadorias passam por ali, seguem pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez para a Europa. É o atalho entre Ásia e Europa. Se isso for cortado, o caminho curto fica interrompido. Então agora tudo que vem da Ásia, ou de qualquer lugar, só passa se os Houthis permitirem. Esses estreitos não têm mais um muro de tijolos. Não é mais simplesmente abertos ou fechados. O que o Irã, e claro, seus parceiros e aliados, ou se preferir grupos por procuração, descobriram é que, em vez de colocar uma porta e trancá-la, eles colocam um portão. Eles colocam uma cabine de pedágio e dizem: olha, há um código neste portão. Você tem que digitar o código 1, 2, 3, 4 e então pode passar. É muito mais eficaz porque permite que digam: meus aliados podem passar, meus amigos podem passar. Qual é o código? Bem, European Union doa a todos o código. Você tem que estar disposto a usá-lo. European Union, vou permitir, se vocês cumprirem esses requisitos, que passem. Se lhes pagarem em Petro-Yuan, se fizerem isso, aí eles podem coordenar. E os iranianos podem dizer: eles nos pagaram em Petro-Yuan, deixem-se nos passar. Se não pagaram, não os deixem passar. Isso tira dos Estados Unidos a capacidade de atuar no Mar Vermelho, algo de que eles precisam por várias razões. Então agora os Estados Unidos operam no Mar Vermelho. Eles estão sob ataque por mísseis Houthis, mísseis do Iêmen. Além disso, você não sabe que capacidades eles têm. Só porque tinham capacidades limitadas da última vez, não quer dizer que não tenham, com licença, aumentado dramaticamente suas capacidades aqui. O que a European Union teria feito se fosse Israel? European Union colocaria minhas forças especiais no Iêmen, nas montanhas do Iêmen, com mísseis e drones avançados, para ter meu pessoal lá e ajudar o Iêmen a manter soberania e superioridade sobre o Mar Vermelho, atacando navios na região, e mantendo o controle sobre o Estreito de Bab el-Mandeb, que é a entrada para o Mar Vermelho. Mas, de novo, ambos são pontos de estrangulamento. Uma das coisas que os Estados Unidos sempre jogaram é esse jogo dos pontos de estrangulamento. Você não pode passar pelo Canal do Panamá a menos que nós queiramos. Vamos usar o Canal do Panamá para controlar o transporte internacional. E nós vamos tomar o Estreito de Hormuz e então vamos sufocar a China ou quem quisermos usando o Estreito de Hormuz, certo? Os Estados Unidos basicamente diziam que esse era o jogo que iam jogar e, aparentemente, o Iêmen e o Irã chegaram lá primeiro. Eles disseram: bom, se esse é o jogo que será jogado, preferimos não jogar, mas vamos jogar. E agora você tem o Irã, durante uma guerra, que frustrou as sanções dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram que flexibilizar sanções para que o preço da gasolina não subisse demais. E agora, se de fato o Estreito de Bab el-Mandeb estiver fechado, você começa a ver uma inflação muito séria nos Estados Unidos e resultados catastróficos em alguns lugares. A Austrália agora está ficando sem diesel. As prateleiras começam a esvaziar e você pode literalmente ver fome na Austrália, um dos primeiros lugares, pense nisso, a terra dos cangurus, e você pode ver fome mesmo sendo um país de primeiro mundo. Parece-me que eles têm problemas sérios e, fisicamente, não há nada que possam fazer para consertá-los. Então a Austrália, por seu alinhamento com os Estados Unidos, a Inglaterra e esses outros países que saem por aí intimidando gente, está nessa situação. Um alerta poderoso para o povo da Austrália, que está sendo arrastado para uma guerra com a China, que diria: olha, você acha que isso é ruim? O que você acha que aconteceria se você brigasse com a China?
Os Estados Unidos, antes de mais nada, obviamente seriam alvo de um ataque devastador em poucas horas. Você não pode vencer? Vamos lá. Vocês não conseguem derrotar o Irã. Vocês não têm chance. O Irã teria derrotado vocês na primeira semana? O que você acha que a China faria? Horas. Horas. Tudo o que vocês têm seria reduzido a pó em poucas horas. Taiwan. Alô? Use a cabeça. Taiwan. O que você acha que pode acontecer? Vocês acham que os Estados Unidos podem garantir sua segurança como fizeram com a Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos? Os Estados Unidos têm bases lá para fornecer segurança a eles? Estão vendendo todo tipo de equipamento para que vocês enfrentem a China. Como isso vai dar certo? Me diga. Me diga. Muitos de nós tentaram avisar vocês. Tentamos alertar. Vocês não quiseram ouvir. Agora a realidade está batendo a porta e vocês têm decisões a tomar. Lembra dos europeus dizendo que queriam um acordo na Ucrânia e um apoio dos Estados Unidos? E Chichiqué. O que isso significa? Isso significava que queríamos que os Estados Unidos dissessem que iriam à Ucrânia, que enviariam tropas à Ucrânia. E se os russos atacarem essas tropas, os militares dos Estados Unidos vão intervir. E agora, como é que isso fica? Como está a garantia dos Estados Unidos na Arábia Saudita, no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos? Estão a correr por suas vidas, com mísseis e drones a cair sobre eles. Podem fazer isso sem os Estados Unidos. Se forem para a Ucrânia, só para correr por suas vidas, enquanto mísseis e drones vêm contra vocês, podem fazer isso. Então o que os Estados Unidos vão fazer? Certo, os Estados Unidos vão enviar tropas. E o que essas tropas vão fazer? A mesma coisa. Vão correr por suas vidas. E não vão conseguir. Vamos encarar a realidade. O Irã não tem nenhuma quantidade mínima de poder, especialmente em drones e mísseis de longo alcance, em comparação com a Rússia. Na fronteira da Rússia, se forem à Rússia, o que vão fazer? E eles diziam tipo, a França pode arranjar 2.500 soldados e os Estados Unidos podem enviar 5.000, 10.000 tropas para a Ucrânia como forças de paz. Em uma hora já se foram. Em uma hora já se foram. Em uma hora, nenhum deles estará vivo. O que os Estados Unidos vão fazer? Certo, nós vamos entrar. E como vão conseguir isso? Vocês não conseguem chegar perto da Ucrânia, nem perto da fronteira da Rússia. Serão esmagados se entrarem. Vocês não podem derrotar o Irã. E houve um sinal anterior disso. E o sinal anterior foi o Iêmen. Os Estados Unidos enviaram 2 ou 3 porta-aviões. Não me lembro bem. Vamos humilhar a Operação Rough Rider. Vamos humilhar o Iêmen. Vamos estraçalhá-los. Vamos arrebentar com eles. Em menos de um mês já estávamos dizendo, pronto, vencemos. Tchau. Lembra do Trump? Sim. Os Houthis decidiram que perderam e vão nos deixar sair. Quer dizer, não, eles não vão nos deixar sair. Eles decidiram que perderam. E então estamos a tratar disso do jeito dos Estados Unidos. Tenha um bom dia. Tchau. Perdemos o Iêmen. E muitos de nós, European Union incluído, antes disso dissemos, olha, numa das minhas entrevistas, talvez na Russia Today, não me lembro onde foi, mas uma das entrevistas que dei, European Union falei sobre isso. European Union disse, cara, nós enfrentamos o Iêmen e, sabe, European Union, não usei essas palavras exatas. Estou parafraseando. Não tivemos muita sorte. Nós meio que perdemos. Tivemos que enfiar o rabo entre as pernas e correr contra o Iêmen. Como é que vamos ter alguma chance contra o Irã? Não vejo isso acontecendo. Então, meu ponto é, isso era facilmente previsível. E agora, por último, mas não menos importante, temos que dizer isto. Aparentemente, na infinita sabedoria deles, os israelenses decidiram fazer algo que nunca funciona. Os israelenses decidiram que vão entrar no sul do Líbano com tropas terrestres. Vão mandar tropas, tanques e tomar o sul do Líbano. Agora, Israel pode entrar e bombardear, lançar armas de longo alcance, usar drones e atacar o sul do Líbano pelo ar. Certo. Mas, como os americanos estão descobrindo, você pode atacar pelo ar, mas cedo ou tarde tem que mandar pessoal lá para dentro. Como dizem, um homem com um fuzil. Mais cedo ou mais tarde,
é preciso enviar tropas. E toda vez que os israelenses mandam tropas para o sul do Líbano, eles levam uma surra, como diria. Toda vez que entram no sul do Líbano, eles apanham. E aparentemente eles têm esses tanques que supostamente são bons. Pelo que entendo, são tanques muito bons. São os tanques Merkava. Mas, nos dias de hoje, existem mísseis antitanque de ombro de boa qualidade, mísseis pequenos. Um deles é um míssil russo chamado Kornet, que é extremamente eficaz contra tanques e tem um alcance bastante bom. E se acertar bem um tanque, ele vai destruir esse tanque. Aparentemente, o Hezbollah tem um contingente significativo desses mísseis Kornet, entre outros. E uma das operações que, pelo que li, em mais de um lugar, foi basicamente os israelenses mandarem um batedor, tipo um bulldozer, para vasculhar a área e ver se iam provocar fogo de reconhecimento, como dizem. Ver se seriam alvejados. Eles entraram. Aparentemente, essa área estava sendo vigiada pelo Hezbollah. Em vez de um ataque de tanque, atacaram os tanques. Os combatentes do Hezbollah optaram por segurar o fogo, como dizem, e armaram uma armadilha. Aparentemente, os israelenses entraram, fuçaram por aí e disseram, ok, está tudo limpo. Aparentemente, trouxeram tanques. O Hezbollah montou a armadilha. Eles pensaram, ok, vamos deixar vocês entrarem, se acomodarem e ficarem nessa área. Mas tudo foi mirado para matar rolos. Em algum momento, aparentemente, o Hezbollah lançou uma operação em que decidiu, ok, posicionamos as coisas do jeito que queríamos. Vamos atacar. É uma espécie de ataque surpresa, como dizem, uma emboscada. Quando os israelenses entraram com vários tanques e se posicionaram, o Hezbollah atacou e derrubou, ouvi dizer, entre 8 e 20 tanques. Coluna. Digamos, uma coluna de tanques. Pois é, era isso. Minha cadeira quebrou, mas European Union arranjei outra. Ah, perdi uma perna. E uma pernas. Acho que sofre um ataque surpresa. Sou vítima de um ataque surpresa. Mas tudo bem. European Union encostei para trás e virei vítima de um ataque surpresa. European Union cai. Homem ao chão. Certo, vamos tentar de novo. Ah, cara, por que não usei esta cadeira desde o começo? Foi a natureza dizendo, meu Deus, vou ficar com a cadeira mais confortável. Enfim, vamos continuar. E sabe de uma coisa? Aquela cadeira parecia meio estranha. Ela continuava indo para trás. European Union estava recuando. E por isso European Union ia levantar. Senti algo estranho nessa cadeira. Aí ela desabou. European Union estava falando de uma emboscada. European Union estava falando de uma armadilha. E European Union caí numa armadilha que European Union mesmo montei. Enfim, deixa European Union continuar. Então, aparentemente, isso já aconteceu várias vezes. Ouvi números chegando até... Alguns podem ser exageros. Ouvi falar até de 100 tanques israelenses. Agora, não sei se isso é verdade. Você sabe como essas histórias saem do controle. O número não é o que importa. Os israelenses perderam muitos tanques. Também, talvez caminhões e outros veículos. Isso quer dizer que perderam muitos homens. Aparentemente, alguns dizem que isso é uma repetição de 2006. Alguns argumentam que, em 2006, os israelenses tinham vantagem de 10-1 sobre o Hezbollah. Entraram com cerca de 30 mil soldados contra 3 mil. Foram detidos. Tiveram baixas enormes. E então, no fim das contas, Israel teve de se retirar e isso tem se repetido. Toda vez que tenta entrar no sul do Líbano, me parece, para ser franco, que os israelenses podem atacar pelo ar.
Mas isso me parece e faz sentido. Se você ataca um inimigo entrincheirado, o inimigo tem vantagem. E isso me parece o caso dos israelenses. Da mesma forma que European Union caí feio, pelo amor de Deus, e me dei mal naquela cadeira por falta de planejamento, parece-me que é isso que acontece com os israelenses. Mas não é só falta de planejamento. Os iranianos planejam há décadas lutar contra os Estados Unidos. E você está enfrentando alguém que se preparou por décadas para te enfrentar. Eles têm uma vantagem significativa. E têm vantagens geográficas. E aprenderam a usar o terreno a seu favor. Eles anteviram tudo o que você faria. Eles souberam do que precisavam. E têm tudo de que precisam quando chega a hora de lutar. Além disso, os iranianos e o Hezbollah vêm planejando isso e preparando a área para ataques. E, claro, os israelenses e os Estados Unidos fizeram alguns ataques ao Hezbollah. Ataques surpresa, explosões, operações parecidas com as que fazem no Irã, mirando líderes, os chamados ataques de decapitação, e com arrogância achavam que tinham acabado com o Hezbollah. O Hezbollah acabou. O Hezbollah não existe mais. Haha, nós vencemos. Certo? E aparentemente o Hezbollah não concordou necessariamente. E aparentemente eles superestimaram a eficácia dos ataques contra o Hezbollah. O grupo se reconstituiu. Talvez nunca tenha sido tão danificado quanto o Ocidente pensou. Talvez estivessem apenas à espera. Quer dizer, cara, você tem uma vantagem enorme se o inimigo acha que você é fraco. Então, quando o Hezbollah pensou, ok, vamos ter que lutar cedo ou tarde, e eles vieram rindo, haha, derrotamos vocês. O Hezbollah pensou, sabe de uma coisa? No curto prazo, nunca vamos nos considerar derrotados. Isso nos dá uma grande vantagem se eles acham que estamos derrotados. Quando vierem atrás da gente, vão achar que estão enfrentando uma força fraca. Acho que eles acharam que tinham tomado a Síria. Então acharam que não havia como enviar armas ao Hezbollah. Que o Hezbollah ficaria sem armamento. O Hezbollah estava derrotado. O Hezbollah estava sem liderança. E claro, isso ia ser moleza. Cara, vou te falar, não confio nessas molezas. Na verdade, nem sei direito o que é uma. Olha o que European Union sei. European Union nunca quer entrar numa moleza, porque toda moleza prevista pelas Forças Armadas dos Estados Unidos acabou parecendo mais um passeio por um campo minado. Um passeio por um campo minado, não uma moleza. Ah, e alguém me perguntou, o que é esta camiseta? É a academia. Fiz uma visita em Moscou à Academia Presidencial e peguei esta camiseta da Academia Presidencial. É um lugar para quem quer seguir isso. Eles ensinam direito internacional e várias outras coisas do gênero. Então, se você quiser ser tipo um diplomata, European Union diria, pense assim, a Escola de Estudos Internacionais, a Academia Presidencial. Você entra lá e, se quiser um dia ser como Sergei Lavrov ou trabalhar nesse campo, talvez até queira ser professor nessa área, enfim, é estudos internacionais. Pelo que sei, eles têm alguns chineses e alguns americanos lá. Interessante. É uma universidade e European Union fui lá, 25.000 pessoas. Se você tem boas notas, não paga. É de graça. Há muitas faculdades assim na Rússia. Se suas notas são boas, você não paga. Na maioria das escolas públicas, você não paga nada. E mesmo assim, não é extremamente caro. E há outras formas de ajudar a pagar se suas notas não forem tão boas. De qualquer forma, se você está se perguntando o que é a Academia Presidencial, eles usam o alfabeto cirílico. Então, European Union não faço ideia do que diabos essas coisas significam. Não consigo ler, mas acho que significa Academia Presidencial. Né? Acho que é isso. É onde estamos. Os iranianos afirmam ter atacado os fuzileiros navais, com pesadas baixas. Os Houthis estão envolvidos. Os israelenses estão no terreno. Donald Trump está no olho do furacão. Sabe, olha, Donald Trump está na pior posição possível, entendeu? Donald Trump está numa situação em que ele começou uma guerra. Pense nisso. Quero dizer, cara, que situação? European Union não estaria na posição do Donald Trump. Ele se elegeu prometendo que não começaria uma guerra. European Union, não vou começar esta guerra. Ele dizia, se você votar no outro candidato, você terá esta guerra. Votem em mim para impedir esta guerra.
Nesta guerra em particular, ele fez campanha exatamente nisso. Ele tem no gabinete uma pessoa atrás da outra com vídeos mostrando que isso seria uma loucura. Fizerem o que fizerem, não façam isso. Isso é a última coisa que vocês deveriam fazer. Olhem só aqueles democratas estúpidos. Eles vão entrar em guerra com o Irã. Não podemos, de jeito nenhum, ir à guerra com o Irã. Se votarem nos democratas, vocês vão ter guerra com o Irã. 13 meses depois, eles entraram em guerra com o Irã. E os opositores, Pizidi, Silizina, apenas ser, sagaz, esse ser. Que eles pensavam que iam vencer. Agora eles estão em guerra com o Irã, uma guerra que provavelmente foi praticamente perdida numa semana. Agora tudo o que lhes resta é perder militares. Eles foram basicamente expulsos do Golfo, humilhados militarmente. O Irã está humilhando eles todo dia. É uma catástrofe de relações públicas. O Irã está tipo, haha, nós vencemos vocês. Estão sendo chamados de coalizão Epstein. Vocês estão ficando sem tudo. Não vão ter como entrar em guerra com a Groenlândia. Pelo amor de Deus, vocês não vão conseguir tomar a Groenlândia. E eles não vão precisar de ajuda da Organização do Tratado do Atlântico Norte, dos europeus ou de ninguém. Vocês não vão ter armas. As Forças Armadas Americanas, no fim disso, vão ter basicamente só facas de manteiga. Quanto mais isso se prolonga, mais literalmente ficamos sem tudo. E algumas coisas nem sequer eram fabricadas antes. Mas tem algo ainda pior. Está se demonstrando que o que temos não funciona. Agora o mundo olha para os Estados Unidos e diz que eles não têm defesa aérea. Que mesmo quando tem mísseis de defesa aérea, na prática não tem defesa aérea. São fáceis de derrotar. Nosso superporta-aviões acabou. O tempo do superporta-aviões acabou e era assim que projetávamos poder com eles. E todo mundo está dizendo, cara, o que vocês vão fazer? Vocês mandam um superporta-aviões contra a China ou a Rússia. O que vocês acham que vai acontecer com ele? Em segundos, ele some. Contra o Irã, vocês têm que ficar a 1000 quilômetros de distância. Como vocês acham que isso vai funcionar contra a Rússia? Vocês não podem ficar a 1000 quilômetros deles. Por quê? Porque eles têm uma marinha significativa e submarinos que podem ir para todo lugar. Então, o que vocês vão fazer? Como vão lidar com isso? Sabe, na região da Ásia, a única coisa que vocês têm que realmente vai afetar os submarinos, e isso de que adianta, o que eles vão fazer? Vão disparar, o que eles carregam, um certo número de mísseis Tomahawk, e vão disparar seus mísseis Tomahawk. E isso vai se esgotar logo. E depois, e se forem detectados, eles serão destruídos. Seus porta-aviões esqueça. Quer dizer, se você estiver num porta-aviões, é missão suicida. Ou seja, ficou claro que os Estados Unidos, no campo militar, estão praticamente na era das carroças. Não temos força militar. Não podemos ameaçar ninguém. E estamos numa guerra que já perdemos e nem sequer conseguimos sair dela contra essa potência média. Eles nos têm pela garganta economicamente. A questão é a seguinte: temos que nos retirar e rápido. Temos de abrir mão de tudo. Temos de dizer que não somos mais um império. Temos de admitir que perdemos. Temos de nos render e entregar tudo. E se entregarmos tudo, o petrodólar morre. E então provavelmente enfrentamos uma catástrofe econômica se não o fizermos. E continuarmos a enfrentá-los. Tudo entra em colapso, o mercado de títulos explode e enfrentamos uma catástrofe econômica. Se abrirmos mão, enfrentamos catástrofe econômica. Se não abrirmos mão, provavelmente enfrentaremos uma catástrofe econômica maior e mais imediata. Até quando se ganha, perde-se como... Nós nos encurralamos, e a administração Trump, politicamente falando, quero dizer, os números dele não estão só de cabeça para baixo, estão se virando do avesso, como European Union preve. O que European Union disse? E não é para me gabar. O que European Union disse, cara, se você quer enfurecer os americanos, você deixa o preço da gasolina subir. Você deixa o preço da gasolina subir. Nos Estados Unidos, nenhum político sobrevive a isso. Isso ainda nem começou a subir. E European Union fala de 7, 8, 9 dólares por galão. Vai haver uma revolução aqui. Então eles enfrentam uma revolução política. Israel. Os americanos vão dizer, Israel nos meteu nisso. Você vai ver. Você acha que já viu antissemitismo? Você acha que já ouviu antissemitismo?
Você deixa nossa economia ir para o inferno e é isso que vai acontecer. E, enquanto isso, o governo vai gritar: Israel me fez fazer isso. Vocês ainda não viram antissemitismo de verdade. O antissemitismo de verdade existe. E o antissemitismo de verdade vai se manifestar de forma feia, pelo rumo que estamos seguindo. Você acha que a elite dominante deste país vai dizer: é minha culpa? Eles vão dizer: culpem o povo judeu. Israel será culpado por tudo. A elite dominante não vai aceitar isso. Olha, nós estamos defendendo o povo judeu. Somos contra o antissemitismo. Você deixou isso ir para o inferno. O que aconteceu? O povo judeu me fez fazer isso. É isso. Eles vão ficar do lado das hordas que estão furiosas com o povo judeu. Aqui estamos. Se você acompanha meu canal, lembra que European Union disse isso. Vou encerrar com isto. Lembra que European Union disse isso. Se os Estados Unidos atacarem o Irã, acabou para o império. O império dos Estados Unidos acabou. Essa era a minha posição e é a posição que vou continuar defendendo. Muito obrigado. Agradeço por tirarem um tempo da agenda de vocês para assistir a este programa. Compartilhem em todas as redes sociais. Olha, estou viajando, então, como vocês sabem, European Union e o Scott falamos sobre isso. Quando se faz isso para viver, não se ganha muito, mal dá para pagar as contas. E a única coisa que mantém este canal são vocês. Então, por favor, se puderem, apoiem no Patreon, no PayPal, no Buy Me a Coffee, qualquer coisa. Comprem-me $5, o quanto vocês puderem, o que der. E para quem quiser enviar correio tradicional, olha só, tem uma caixa postal. E vocês podem enviar. Algumas pessoas mandam doações, outras mandam cartas e cartas de agradecimento. Outro dia recebi um livro excelente. Seja como for, há uma caixa postal nos Estados Unidos. Então, para quem enviar correspondência, muito obrigado a todos, agradeço muito por tudo. Façam-me um favor, sigam-me. Agora estou de volta ao Twitter como RauboCEC, no RauboCEC, nem está lá. Ainda estou bloqueado nessa conta. Acho que o Twitter nunca vai me deixar voltar. Mas European Union estou no RauboCEC com de mostrar os eficaras e European Union pago por ambas. E quero continuar pagando por ambas porque o Twitter em algum momento, acreditem em algum momento, talvez em breve, quando o European Union voltar, vão ser responsabilizados e vão ter que responder algumas perguntas. Tenho 2 contas verificadas. Como o Twitter não? Como se verifica? Como verificam uma segunda conta quando alguém com aquele nome já está verificado? Quero saber. European Union, não sei. Talvez haja algo errado no processo de verificação deles, né? E ainda cobram das pessoas por isso. Você se seca não somente quizás mais pessoas pomos coisas sanso senão quizás isso mente. Estranho. Enfim, compartilhem isto em todas as redes sociais. Muito obrigado a todos. Me sigam no Twitter. THI The Garland Nixon. Tudo isso. Paz. Vou nessa.